Olá, turma. Hoje nós vamos dar início, né, à rodada de explicação desse mês de abril, no qual nós vamos estudar o capítulo 3, que é a economia na América Portuguesa e o Brasil holandês. Nós, no segundo capítulo, vimos a chegada dos portugueses, né, como foi o contato dos europeus com os indígenas, o trabalho indígena. Nós também podemos conhecer o primeiro produto que foi explorado aqui no Brasil, que foi o pau-brasil. E nesse capítulo 3, nós vamos dar ênfase à economia do açúcar, certo? A produção do açúcar aqui no Brasil no período colonial. E também ao trabalho escravo africano e também à União Ibérica, certo? Bom, eu sempre venho seguindo, né, os tópicos dos livros, do livro didático para facilitar a vida de vocês. E na página 45 tem aí o doce sabor da riqueza. Eu retirei as principais características desse tópico, as principais informações, certo? Diz aí, no ano de 1530, Portugal optou pela organização de um empreendimento agrícola que fosse rentável para a coroa e também para investidores metropolitanos, né, aquelas pessoas, aqueles comerciantes ricos que quiseram investir seu dinheiro aqui no Brasil, no período colonial. E qual foi esse produto? Foi, no caso, a cana-de-açúcar, que era uma das principais, que até hoje é uma das principais culturas da economia brasileira, certo? Atualmente, o Brasil ainda é o maior produtor mundial da cana-de-açúcar e também lidera, por isso, a produção do etanol, né, que é o biocombustível, que vem aí conquistando espaço pelo seu preço e também por ser um combustível que é renovável, né, diferentemente do petróleo. Enfim, o açúcar, ele foi escolhido pelo seu alto valor na Europa e pelo seu alto consumo, certo? Naquele período, e também ainda hoje, que é bastante consumido. Mas, voltando para o período colonial, 1530, o açúcar naquele período era um artigo de luxo, certo? Na Europa. Então, a sua comercialização, a sua produção se tornava muito lucrativa. E era isso, exatamente isso, que a coroa portuguesa, ela buscava lucrar com suas colônias, em especial com a colônia brasileira, certo? E a produção do açúcar, ele se desenvolveu principalmente no Nordeste. Por quê? Porque no Nordeste, devido ao solo, certo? Do Nordeste, que era bastante fértil, para a produção da cana-de-açúcar, por ser, no caso, um solo úmido e também por ter aquele período de seca, de estiagem, qual era muito favorável para o crescimento da planta, e também pela região Nordeste ser localizado em um território que era bem mais próximo da Europa, se tornava mais próximo da Europa, as embarcações chegarem ali no Nordeste brasileiro, em especial Pernambuco, que foi grande produtor da cana-de-açúcar e do açúcar, né? E a produção do açúcar estava organizada no sistema de plantation ou plantation, né? Também chamado. E como era que funcionava esse sistema? Era um sistema monocultor, ou seja, existia um grande território, uma grande terra que só se plantava um único produto, no caso a monocultura, que era a cana-de-açúcar. Então, o dono da fazenda, né, ele escolhia um grande território ali, terra ali na sua fazenda, para a produção
apenas da cana-de-açúcar, queria servir também dentro da sua fazenda para se produzir o açúcar. E esse açúcar, né, ele era produzido nos engenhos, como eu já falei, dentro da própria fazenda, certo? Que a fazenda ocupava um grande território, certo? E nela existia a casa grande, que era a casa do senhor de engenho, né, do proprietário de sua família, e ali ele construía o seu engenho, que o engenho, para ser construído, ele tinha que ter a moenda, certo? Que era o local onde a cana era moída através de tração animal. Então, o senhor do engenho utilizava a mão de obra escrava, né, os escravos, para plantar, para colher a cana, levar até a moenda, e a moenda, ela era moída em um moinho que funcionava através da força, né, do gado, do animal. Comumente eles utilizavam o boi para fazer com que aquele moinho ele girasse e processasse a cana para que fosse retirado, né, a garapa, o caldo. E depois esse caldo era levado para o armazém, outro armazém, onde ficavam as chamadas caldeiras, né, grandes caldeirões, onde era colocado esse caldo. Esse caldo era fervido até que houvesse a separação daquele líquido com uma crosta, né, que já era ali o açúcar, que era amarronzada, e depois se retirava essa crosta, né, do fundo desses caldeirões, que já era o açúcar, e era levado para um outro armazém, que era a casa de purgar, onde esse açúcar, na cor amarronzada, ele era colocado dentro de potes de barro, e ali ficavam por semanas, ou até mesmo um mês inteiro, para que ele fosse purificado, para que ele se tornasse, chegasse a uma cor mais clara, para que ele fosse vendido, né, com preço mais alto na Europa, certo? Então, esse açúcar que era produzido aqui no Brasil era para exportação, ok? Lógico, se utilizava o açúcar aqui, só que a grande produção era destinada à exportação, era enviado para a Europa. Nesse sistema de plantation, assim como vocês queiram chamar, né, em que era destinado um grande lote de terra para a produção de um único produto, existia também aqueles fazendeiros e próprios donos de engenhos que, no caso, eles também plantavam outros produtos, só que separadamente da cana-de-açúcar, certo? Em outra parte de sua terra. E até uma terra menor do que a que era separada para a plantação da cana-de-açúcar. Que, no caso, que gerava também lucro, não tão alto quanto a exportação do açúcar, mas também que gerava lucro para os donos, né, das fazendas, que no caso era o algodão, certo? Que já era um produto conhecido pelos indígenas aqui no Brasil, no início do período colonial. Seu cultivo destinava-se ao consumo interno. Só que com o aumento da produção, lá para o século XVIII, o algodão também passou a ser exportado em grandes volumes, devido ao aumento do preço do produto no mercado internacional. Então, foi mais um novo produto encontrado, certo, pelos portugueses, pelos colonos aqui no Brasil, para arrecadar lucros, tanto para eles, para os colonos, quanto para a coroa portuguesa, já que os colonos, eles pagavam impostos, né, altíssimos à coroa portuguesa.
E também o outro produto foi o tabaco, né, que era destinado aos mercados europeus. No caso, era o fumo, e nos quais o número de consumidores era cada vez mais crescente. Os fumantes, né, na Europa, crescia cada vez mais. E o produto também servia como moeda na compra de escravos africanos, já que a escravidão africana, no período de 1530, no período da produção da cana-de-açúcar, aliás, a produção do açúcar, certo? Já existia, já pelas dificuldades de se escravizar indígenas, certo? Então, os portugueses resolveram, nesse período, a trazer esses africanos. E o fumo, né, no caso o tabaco, ele poderia ser utilizado, e era utilizado na época, para ser trocado pelos escravos. E outro produto que também foi extraído, né, das terras brasileiras, só que ali no Grão-Pará, entre o Maranhão, foram chamadas as drogas do sertão, que também, de início, os colonos extraíam para a sua própria sobrevivência, certo? Já que os portugueses não quiseram investir muito na região do Grão-Pará, ali do Maranhão, de Belém, mas só que depois, com as invasões, tentativas das invasões holandesas e francesas, e os portugueses começaram a investir naquela região, só que depois que os holandeses, depois que os franceses se retiraram, eles deixaram de lado e se voltaram novamente para a produção do açúcar, a se dedicar, né, mais à produção do açúcar. Então, os colonos que ali viviam, eles tinham que sobreviver de alguma forma. Então, eles começaram além de praticar a agricultura, né, eles também começaram a retirar, a extrair as chamadas drogas do sertão, que, no caso, essas drogas do sertão eram especiarias, certo? Que eram produtos como o cacau, a baunilha, o guaraná, a canela, o cravo, ervas aromáticas, que logo passaram a ser também exportadas para a Europa. E passaram a ser vendidas por um preço muito alto. Então, essas drogas também, elas foram rentáveis, certo? Para a coroa portuguesa e principalmente para os colonos que tinham que sobreviver ali no Maranhão, no Grão-Pará. E por que eram chamados de drogas do sertão? Era porque eram alimentos viciantes, saborosos, né, que as pessoas rapidamente queriam consumir mais. Por isso receberam esse nome. E outro também produção, né, econômica que ocorreu no período colonial, a partir de 1530, foi a pecuária. Bom, a criação de gado antes das plantações da cana-de-açúcar já existia ali no litoral, né? Os colonos criavam o gado para a extração do leite, da carne. Só que com a plantação da cana-de-açúcar no litoral nordestino, esse gado começou a atrapalhar o cultivo, né, dessas plantações. Foi aí que foi proibido, né, ali no litoral, a criação de gado. Pelo menos só era permitido se criar gado com uma distância pelo menos de 80 quilômetros da plantação da cana-de-açúcar, certo? Para evitar a invasão desse gado na plantação e a destruição dessa plantação, certo? Então, foi aí, com essa proibição, que os criadores de gado, né, eles foram vindo para o interior do Nordeste, e aí as novas cidades, vilas foram sendo criadas no interior do Nordeste. E no caso, esse gado, ele passou a ser utilizado para a produção de leite, para o consumo da carne, se reaproveitar couro, né, na fabricação de móveis, na fabricação de roupas para os vaqueiros.
Ou seja, a pecuária também teve um grande papel na economia no período colonial, e principalmente na criação de vilas e, posteriormente, de cidades no interior do Nordeste, como, por exemplo, a cidade de Icó, aqui próximo a gente. Foi uma cidade que se formou a partir da criação de gado, dessa vinda do gado para o interior. A cidade do Exu, o próprio Crato, e outras cidades também, elas foram sendo criadas através dessa vinda desse gado do litoral para o interior. Aí foi só para a gente ver que nesse período, né, não se produzia apenas o açúcar, mas sim também era explorado outros produtos, como o algodão, o tabaco, as drogas do sertão e a pecuária. Tudo isso rendia lucros para os produtores e também para a coroa portuguesa, já que eles recebiam impostos, né, na comercialização desses produtos. E agora, se tratando da União Ibérica, né, o que foi a União Ibérica? A União Ibérica foi a união das coroas que se localizavam ali na chamada linha ibérica, território ibérico, né, na época, que era Portugal e Espanha, entre o ano de 1580 e 1640. Bom, gente, na segunda metade do século XVI, Portugal enfrentou uma crise de sucessão dinástica, porque o rei Dom Henrique, ele morreu, né, o rei de Portugal, ele morreu em 1580, só que ele não deixou herdeiros, certo? Então, o seu tio, que no caso era um padre, ele, no caso, assumiu o trono de Portugal, só que ele, pela sua idade, ele logo faleceu. Assim que ele assumiu o trono de Portugal, ele faleceu. E como ele era um padre, ele também não deixou herdeiros. E foi aí que, se buscando na linha hereditária, né, sucessória da coroa portuguesa, se percebeu que o rei da Espanha, Dom Felipe, ele tinha parentesco, certo, com o rei de Portugal. E foi aí que o Dom Felipe, rei da Espanha na época, 1580, ele assume o trono de Portugal. Então, Portugal passou a ser governado de 1580 a 1640 por um rei espanhol, devido a essa crise sucessória aí, né? Porque tinha que passar essa coroa para o herdeiro mais próximo. E no caso, era o Felipe, o rei Felipe I da Espanha. Bom, e consequências da União Ibérica para o Brasil em especial, né? A linha divisória do Tratado de Tordesilhas tornou-se sem efeito, né? Que a gente viu que o Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária na qual dividia a América entre Espanha e Portugal, né? E já que o rei era o mesmo, tanto da Espanha quanto de Portugal nesse período, então essa linha não precisou mais existir. O Tratado de Tordesilhas tornou-se sem efeito. E foi aí que os portugueses, eles se aproveitaram e começaram também a explorar as terras, até as terras que, no caso, eles não podiam explorar, porque pertencia à parte de Espanha, segundo o Tratado de Tordesilhas. Eles tiveram essa abertura, né, com o fim do Tratado de Tordesilhas nesse período. Só que isso foi o lado positivo para os portugueses, né, porque eles puderam explorar outras áreas do território brasileiro que antes eles não podiam. E só que teve também o ponto negativo, que no caso Portugal herdou também os inimigos da Espanha, que no caso eram os holandeses, que nesse período mantinham relações econômicas pacíficas com Portugal, certo?
Como era essa relação? O açúcar brasileiro, certo? Ele era produzido, né, no Nordeste brasileiro, e, no caso, quem era que transportava esse açúcar para a Europa? Eram os holandeses, certo? Existia esse acordo entre Portugal e holandeses. Só que quando o Dom Filipe se tornou rei também de Portugal, né, os holandeses tiveram, aliás, esse pacto econômico entre holandeses e portugueses, eles foram desfeitos, já que a Holanda era inimiga da Espanha, certo? Então, esse acordo foi desfeito, e aí os holandeses revoltados, e vendo também que a produção de açúcar gerava muito lucro, resolveram invadir o Brasil e tomaram ali a região Nordeste, a nossa região Nordeste, né, que era grande produtora do açúcar na época. Houveram batalhas, certo? Os portugueses, juntamente com os espanhóis, tentaram defender o território, só que, devido a várias investidas, os holandeses conseguiram tomar, primeiro tomaram ali Salvador, certo? Ali parte da Bahia, depois foram tomando Pernambuco, parte do Ceará, entre outras regiões, Rio Grande do Norte, e conseguiram ali dominar a região, né? E como eles dominaram a região, eles tiveram, o rei da Holanda teve que enviar para o Brasil um administrador. E quem veio? O conde Maurício de Nassau, certo? Que era soldado e humanista. E os primeiros anos de administração de Nassau foram dedicados à reconstrução da economia açucareira. Por que da reconstrução? Porque devido aos conflitos ali entre holandeses, no período que eles foram expulsos, né, eles tentando invadir, aí houve batalhas entre os holandeses, os portugueses, tentando defender o território. Muitos engenhos foram destruídos, muitas fazendas, plantações foram destruídas com a guerra. Então, o conde de Nassau, o Maurício de Nassau, quando chegou em Pernambuco, ele tratou de reconstruir a economia açucareira, que era o grande objetivo dos holandeses, né? Tomar essa economia para si, para que os lucros continuassem sendo gerados. Para isso, ele concedeu empréstimos, certo? Para aqueles senhores de engenho que quisessem adquirir os engenhos que tinham sido abandonados durante as lutas, ou reconstruir os engenhos que tinham sido destruídos. Então, esses senhores de engenhos, eles vendo essa atitude do conde Maurício de Nassau, rapidamente ficaram do lado dos holandeses e passaram a receber, a tomar esses empréstimos para reconstruir ali a sua economia, né, a economia açucareira. Nassau também obrigou os proprietários de terras a cultivar mandioca na proporção do número de pessoas que teriam de alimentar dentro de seus engenhos, já que eram muitas pessoas que precisavam se alimentar, certo? Para trabalhar nas lavouras. E vendo que muitos deles já estavam sem comida, então ele obrigou ao cultivo da mandioca. Também instituiu o livre comércio para os moradores das capitanias conquistadas, certo? Ou seja, de Pernambuco, da Bahia, do Ceará. Antes, eles não tinham esse livre comércio, tudo passava, né, pelas mãos da coroa portuguesa e a União Ibérica, né, o Tratado da União Ibérica, no caso, também pela Espanha. Só que aí, quando os holandeses tomaram essas capitanias do Nordeste brasileiro, ele decretou o livre comércio. Lógico que os holandeses eles recebiam impostos, mas os comerciantes eles poderiam livremente comercializar os seus produtos, desde que pagassem os impostos, né? Concedeu liberdade cultural e religiosa aos diversos grupos sociais e étnicos que viviam em Recife.
Lembrando que Nassau, ele se instalou em Recife, e ali ele urbanizou, se aproveitou para urbanizar Recife, né, criar ruas, pontes, ligando uma área a outra que era dividida por rios, por mar, certo? Criou praças, arborizou Recife, investiu no trabalho de artistas e estudiosos trazidos da Europa para o Brasil, como no caso de pintores, como o Frank Post, grande pintor, né, que criou várias obras, e no caso ele retratava nas suas obras de arte, nos seus quadros, a cultura brasileira, certo? Os negros, as índias, as frutas, os animais, são quadros bastante conhecidos na Europa, eram bastante conhecidos na Europa e que hoje são muito valiosos. E também ele trouxe estudiosos como George Marcgrave, que criou mapas, né, da região, ali daqui do Nordeste, e de outras regiões do Brasil, e esses mapas, eles serviam, né, para a localização, para o conhecimento, reconhecimento do território, enfim, tudo isso colocou na região do Nordeste, principalmente no Pernambuco, Nassau, em um grande patamar, né, de um administrador que levava para a sociedade o que eles estavam necessitando. Então, ele foi bastante respeitado durante o seu governo. Só que, né, a insurreição pernambucana, né, ela aconteceu. E o que foi a insurreição pernambucana? Bom, em 1640, né, Portugal se libertou do domínio espanhol e assinou uma trégua com os holandeses na Europa. Né? Lembram que eles eram aliados. Antes da União Ibérica, Portugal e Holanda eram aliados. Com a União Ibérica, eles se tornaram inimigos. E aí, quando os holandeses invadiram e tomaram o Nordeste brasileiro, então aí sempre ficou essa tentativa da Espanha, juntamente com Portugal, retomar o território. Só que até 1640 isso não foi possível, né? Só com o fim da União Ibérica, em 1640, foi que Portugal assinou uma trégua com os holandeses, certo? E, no caso, o Maurício de Nassau, ele deixa, né, o Brasil, deixa a administração, por vários desentendimentos com a coroa holandesa, ele deixa a administração, certo? E aí ocorre a insurreição pernambucana. Vocês lembram que no slide anterior eu disse que Nassau concedeu empréstimos para os donos de engenhos que queriam reconstruir os engenhos, ou então quisessem construir novos engenhos, né? E esses empréstimos, eles não tinham data para ser paga, não tinha. Só que, quando o Conde Maurício de Nassau deixa a administração, certo? Com o fim da União Ibérica também, esses empréstimos começam a ser cobrados. E foi aí que esses donos de engenhos não gostaram, certo? E aí começaram a luta para expulsar os holandeses do Brasil. De início, devido ao acordo de trégua entre Portugal e Holanda, com o fim da União Ibérica, a coroa portuguesa não se envolveu no conflito, certo? Esse conflito só ficou entre os holandeses e os senhores de engenhos e os comerciantes que quiseram aderir ao movimento da insurreição pernambucana. Só no finalzinho foi que a coroa portuguesa interviu e ajudou na expulsão. Mas de início, certo? Não aconteceu. Ela teve início em 1645, sem a ajuda da coroa portuguesa, certo? Como aí eu coloquei, ó, ela aconteceu a insurreição porque a Holanda estava cobrando o pagamento dos empréstimos aos lusos brasileiros, aos donos de engenho, né? Ou seja, os senhores de engenho,
E essa luta aconteceu, os holandeses realmente, em 1654, foram expulsos do Brasil. Já em 1654, a coroa portuguesa ajudou os senhores de engenho a expulsar os holandeses, eles foram expulsos, só que, quando eles se retiraram, eles levaram com eles mudas da cana-de-açúcar e foram plantar essas mudas nas Antilhas, na ilha das Antilhas, e passaram a produzir o seu açúcar, que esse açúcar na Europa passou a competir com o açúcar brasileiro, e foi aí que o açúcar brasileiro ele foi perdendo aí poder econômico na Europa, juntamente com os senhores de engenho. Mas essa insurreição pernambucana, ela aconteceu, foi muito importante para o Brasil, porque expulsou do Brasil mais um grupo de europeus, né, que estava ali dominando o Brasil. E ela é bastante cobrada no Enem, essa insurreição pernambucana, certo? E agora, se falando de mão de obra, a escravidão negra, né? A escravidão indígena já era utilizada, estava cada vez mais difícil escravizar os indígenas, certo? E aí os portugueses começaram, no período da produção da cana-de-açúcar, produção do açúcar, a trazer esses negros africanos, que eram arrancados de suas terras, né? Lá da África. E passou a ser um negócio muito lucrativo mesmo. Os negros eram trazidos da África nos navios negreiros, que também eram chamados de tumbeiros. Por que tumbeiros? Porque muitos negros, diante da viagem, lá do continente africano até o Brasil, eles morriam. E eles eram jogados ao mar, certo? Também eles adoeciam, eles morriam porque eles não se alimentavam direito, eles faziam suas necessidades fisiológicas dentro do navio, então existiam muitos ratos, eles pegavam as doenças e ali acabavam morrendo. Muitos negros eram mortos durante essa viagem, devido às infecções e aos maus tratos, né, já dentro das viagens. A maioria dos escravos era destinados aos trabalhos braçais, né, na lavoura, em especial da cana-de-açúcar. Posteriormente, foram colocados nas plantações de café, ali em São Paulo, em outras regiões do Brasil. Mas também havia os escravos com habilidades artesanais, né, que fabricavam produtos que eram comercializados e o lucro era para o seu dono, certo? Não era para eles, era para seu dono. E aqueles também negros que executavam as tarefas domésticas, que no caso aí eram mais as negras, né, as mulheres, que trabalhavam nas casas dos seus senhores, na casa grande. Bom, os escravos, eles eram bastante maltratados, como vocês já sabem, né, sofriam, eram chicoteados, se cometessem algum erro, segundo a visão dos seus donos. E esses escravos, eles não aceitavam calados esses maltratos, eles lutavam contra a escravidão. E as formas que eles encontravam na época para lutar contra a escravidão eram as fugas, fugir das fazendas, né, das senzalas, o aborto. As mulheres, quando sabiam que estavam grávidas, preferiam abortar ou ver seu filho se tornar escravo e sofrer tudo aquilo que eles já sofriam. Eles assassinavam também os feitores, que eram os homens que ali vigiavam eles nas lavouras, nas casas, né? Furtos, eles furtavam também as fazendas. Eles praticavam sabotagem, ou seja, queimavam, botavam fogo nos engenhos para poder fazer com que os seus senhores deixassem, né, de escravizá-los, e formavam quilombos. Quando eles conseguiam fugir, eles formavam quilombos, que eram locais, escondidos dentro das florestas. Um dos mais conhecidos foi o Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas, onde os negros, eles ali se protegiam, né, eles se escondiam dos capatazes que estavam ali à sua procura. Depois a gente vai ver essa questão dos quilombos em outros
assuntos mais à frente. E os donos dos escravos, vendo toda essa agitação dos escravos, tentativa de fuga, de abortos, assassinatos dos feitores, eles resolveram, para tentar manter a ordem e controle dos escravos, criaram a chamada brecha camponesa. O que era isso? Essa brecha camponesa é um mecanismo de controle e manutenção da ordem escravista, que, no caso, era a concessão de pequenos lotes de terras aos escravos, ou seja, os donos das terras, né, os senhores de escravos. Eles concediam um pequeno lote de terra para que os escravos eles produzissem a sua alimentação. E eles poderiam trabalhar no dia que era feriado, que eles não precisavam ir para a lavoura dos seus senhores, então eles se dedicavam ao trabalho no seu pequeno lote de terra. Mas só que essa brecha camponesa não resolveu essas tentativas de libertação dos escravos, não, certo? Mas amenizou, mas não, nem justificava também os maus tratos que os negros eles sofriam, certo? E temos também, no nosso capítulo 3, os tipos de família colonial. Naquele período colonial, existia dois tipos de família, que é a família patriarcal, que o patriarca, né, o homem mais velho que tinha formado ali aquela família, controlava toda a sua família, ou seja, seus filhos, quando se casavam, eles permaneciam morando na casa do seu pai, que era o chamado patriarca, né, o mais velho, o mais sábio da família, e netos também, e ele tinha todo o controle ali da sua família, certo? Normalmente, o filho mais velho, ele herdava os bens do seu pai, e os outros filhos, se assim ele tivesse, eram enviados para estudar nas universidades, normalmente se formavam em direito ou medicina, só que sob o controle do patriarca, que era o seu pai, certo? E existia também a família nuclear, que nesse modelo o chefe da família não tinha o mesmo poder de mando que o patriarca, né? Pois, no caso, os seus filhos, eles, quando casavam, eles constituíam sua própria família em outra casa, em outro domicílio, eles não ficavam ali amarrados, né, às ordens do seu patriarca, do seu pai, os filhos não ficavam sob o comando do seu pai. Eles formavam sua própria família e seus filhos também iam ali formando outras famílias, ou seja, era algo mais livre, certo? E nesse período o casamento era realizado de acordo com as regras da Igreja Católica, né, assim como hoje, só que era de predomínio da elite branca, certo? Então, mesmo aquelas pessoas brancas pobres, elas dificilmente elas se casavam na igreja. E os negros nem se falam, né? Eles não, até mesmo porque os negros eles tinham outra religião, tinham sua própria religião. Mas a classe branca pobre dificilmente tinha esse direito de casar na igreja. E aí eles se uniam, né? Que era que é a chamada união estável. Ao invés de receber a bênção da Igreja Católica, através do matrimônio, eles apenas se uniam, moravam, passavam a morar juntos, certo? Bom, e o nosso capítulo acaba aqui. É um capítulo que é fácil o entendimento, certo? Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, só é me procurar, certo? Que eu estarei à disposição para poder retirar as dúvidas. Eu até pensei em fazer essa aula ao vivo, mas aí teve a reunião com os líderes de sala e que os PDTs tinham que participar, e infelizmente eu não pude. Mas espero que vocês tenham compreendido, e qualquer dúvida só é me procurar, tá certo? E é bom também porque não há problema com a internet, tá certo? Da aula parar e tudo mais. Então, um grande abraço a todos.